abram suas Bíblias em Romanos 5, versículo 12. Nós iremos ler dois textos. A princípio, nós iremos ler Romanos 5, 12 e no meio da ministração, da meditação, nós iremos ler João 3, 16 e meditarmos nesses dois textos que têm a ver com algumas coisas que iremos pensar aqui. E antes, irmãos, eu quero orar. Senhor Deus e Pai, fala conosco, Senhor, aqui nessa tarde. Que o Teu Espírito, de forma poderosa, possa vir e aplicar a Tua palavra conforme o Senhor quer. Fala conosco, quebranta o nosso coração e faz com que todos nós entendamos a necessidade do Teu Filho amado, a nossa carência. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Romanos 5, 12, irmãos, diz assim a palavra de Deus. Portanto, assim como um homem, como por um homem, só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, irmãos, geralmente, os evangélicos ou os protestantes, nós, que estamos nesse meio, enfatizamos muito a necessidade de todos os seres humanos crerem em Cristo e se arrependerem dos seus pecados para serem salvos, para terem seus pecados perdoados, para serem libertos da culpa do pecado, da condenação do pecado. E isso, irmãos, é uma coisa boa a ser feita. No entanto, eu percebo que às vezes nós, no geral, como igreja, nós deveríamos entender e deveríamos falar a respeito de onde surge essa necessidade ou de onde vem essa precisão que nós temos de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Por que é que nós, como seres humanos, precisamos de Cristo de forma tão desesperada? Eu acho que nós precisamos, como igreja, entender e proclamar, e nós, como seres humanos, no geral, precisamos entender aonde surge esse problema, de onde vem essa necessidade. Você já parou para imaginar isso? Você já parou para pensar a respeito disso? De onde surge essa necessidade do Filho de Deus substituir os nossos pecados, pagar pelos nossos pecados? Então, irmãos, essa é a pergunta que eu quero responder. De onde surge a precisão, a necessidade, essa carência que nós temos no Filho de Deus? E esse texto, irmãos, é um texto perfeito para que nós possamos entender. Nós temos a resposta aqui de toda a queda da raça humana, irmãos. Eu dividi esse texto em 3 partes. Simplesmente esse versículo em 3 partes. E a primeira parte, irmãos, aí do verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Irmãos, nós devemos entender que Deus, Ele criou Adão e Eva. Colocou-os no jardim, fez todo o mundo e deu simplesmente um mandamento a eles, sobretudo a Adão: não comerás da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, Adão e Eva tinham a obrigação de não comerem do fruto dessa árvore. Mas o fato é, irmãos, que eles, como nossos representantes, comeram e pecaram. E como nosso representante, nós, irmãos, todos os seres humanos, caem juntamente com Adão ali em pecado. Quando Adão come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, caiu Adão em pecado e toda a raça humana junto com Adão caiu. Então, irmãos,
fica claro para nós quando lemos Gênesis 2 e 3, e quando lemos esse texto, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quando, onde? De quem é que ele está falando aqui? De Adão. No capítulo 5, aqui, a partir do verso 12, ele faz um paralelo entre Adão e Jesus Cristo. Ou nós estamos em Adão ou estamos em Jesus Cristo. Mas o fato é que o texto deixa claro que o pecado entrou no mundo por um homem. Por quem? Por Adão. Por quê? Porque Adão era o nosso representante. Logo, Adão peca, todos os seres humanos pecam juntamente com Adão. Irmãos, para que nós possamos entender isso, nós podemos usar um exemplo simples, como a seleção brasileira. Quando a seleção brasileira joga uma partida de futebol e perde, as pessoas não dizem, olha, o goleiro perdeu, o atacante, o zagueiro, o volante, ou qualquer jogador perdeu. Não, eles dizem, o Brasil perdeu. Por quê? Porque os jogadores nos representam. Então, quando os jogadores perdem, perdem todo o país de forma representativa. E quando ganham todo mundo junto. Essa é uma forma de ilustrar a representatividade que Adão tinha para nós. Nós estávamos nos ombros de Adão. Se Adão pecasse, nós também pecaríamos, que foi o que aconteceu. Outro exemplo para que nós possamos entender o que é representatividade, e é dessa forma que Deus trabalha, é que se, por exemplo, se agora o Brasil decidir tomar uma posição e entrar na guerra entre Rússia e Ucrânia, todas as pessoas, irmãos, do Brasil entram. Os políticos tomam a decisão, mas todos nós entramos, porque eles são nossos representantes. Então, a decisão que eles tomam reflete na nossa vida. Então, Deus, de forma soberana, decidiu que assim fosse. Adão ser o nosso representante. Por isso que o texto de Romanos está dizendo, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. É daqui, ó. O pecado veio de Adão. Essa é a primeira coisa que nós devemos entender no texto. Segunda coisa, irmãos, que nós devemos entender. Romanos 5,12. E pelo pecado, a morte. Deus também disse a Adão e a Eva que no dia que eles comessem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E essa morte, ela significa 3 coisas. Primeiro, morte, irmãos, significa nada mais do que separação. Então Deus estava dizendo a Adão, no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Então aqui, quando Deus fala para Adão, morte ali tem pelo menos 3 sentidos. A primeira é, irmãos, separação de Deus. Que foi justamente o que aconteceu quando Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus vem até eles e os expulsa do jardim. Logo, eles estão separados de Deus. Deus coloca um guarda para que eles não entrassem mais no jardim. Segunda coisa, irmãos, morte física. Deus não fez o ser humano para morrer fisicamente. Mas o fato é que, depois da queda de Adão e de Eva, a morte entrou no mundo no sentido físico. Os seres humanos agora passam a morrer. E terceiro, irmãos, é a morte eterna. E essa é a pior de todas. Que nós lemos aqui em Apocalipse 20, a partir do verso 11. Que é a separação eterna de Deus. Todos os seres humanos, irmãos, que morrerem, mortos espirituais, morrerem sem terem um encontro com Cristo, morrerem sem nascerem de novo, morrerem sem terem crido e se arrependido, todos eles, de acordo com a Bíblia, irão experimentar a segunda morte. Que no texto que nós lemos, é o diabo, é o falso profeta, é a besta, é aqueles que não foram encontrados no livro da vida, é o inferno sendo lançados no lago de fogo. Mas, irmãos, primeiro,
o pecado entra por Adão e Eva. Segundo, nesse mesmo texto, a morte entra no mundo, a morte física e a morte espiritual. E terceiro, irmãos, nós podemos ver aqui, diz o seguinte: assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte passou a todos os homens e todos pecaram. Então, irmãos, essa é a terceira razão que nós podemos entender de onde vêm os pecados. A morte passou a todos os homens. Ninguém, simplesmente ninguém, saiu ileso lá do Éden. Como nós falamos, Adão sendo o nosso representante. Quando Adão peca, todos os seres humanos pecam e a morte passa a ser habitação, passa a entrar, passa a fazer parte da vida de todos os seres humanos. A morte, irmãos. Nós já nascemos pecadores, por natureza. Irmãos, nós herdamos duas coisas de Adão simplesmente terríveis. Nós herdamos a culpa de Adão e nós herdamos a natureza pecaminosa. Quando eu digo natureza pecaminosa, irmãos, é porque nós nascemos com os pensamentos já inclinados para o mal. Nós nascemos com os pensamentos corrompidos. Nós já nascemos com as vontades corrompidas. Nós já nascemos com as vontades pecaminosas. Nós já nascemos com os sentimentos, as emoções completamente corrompidas pelo pecado. É por isso que é difícil educar uma criança. É por isso que é fácil a criança aprender as coisas que são ruins. Por quê? Porque todos nascem mortos em pecados. É isso o que esse texto está deixando claro. A morte entrou por um só homem, por meio de Adão. E todos, simplesmente todos nós pecamos. E é daí, irmãos, que vem a nossa necessidade de forma desesperada de um Salvador. Quando nós lemos Efésios, capítulo 2, verso 1, 2 e 3, vai dizer que nós estávamos mortos outrora, em delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, andávamos satisfazendo a vontade da carne, do diabo e daí por diante. Então, irmãos, nós, como humanidade, nós precisamos de um Salvador de forma desesperada, porque nós mesmos não temos nenhuma condição sequer de ser salvo pelas próprias forças, pela própria vontade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa, irmãos, é a razão do porquê muitas pessoas não entendem a sua necessidade de crer e se arrepender. Porque elas olham a partir de um olhar cultural para as pessoas. Elas olham a partir de suas concepções para as pessoas e para o mundo. Então, elas olham para as coisas segundo o que a imprensa mostra. Elas não olham para a realidade, para as pessoas e para a cultura com um olhar bíblico. Não, elas olham a partir de suas próprias perspectivas e das quais elas acham mais certo. Mas o fato é, irmãos, que para quem acredita na Escritura, é que todos os homens, simplesmente todos, já nascem mortos em seus delitos e pecados, herdando tanto a culpa quanto a natureza de Adão. Não há um justo sequer. Romanos 3, a partir do verso 9. Não há nenhum sequer. Esse é a régua de Deus, passando e dizendo que todos os homens pecaram. E é daí que vem a nossa necessidade de um Salvador. Irmãos, algumas pessoas pensam e dizem, olha, mas antigamente as pessoas não eram tão pecadoras assim. Aí quando você olha para a Bíblia, logo na segunda geração, os descendentes de Adão e de Eva é Caim e Abel. O que é que acontece? Um irmão mata o outro. Aí tem pessoas que dizem, o problema do mundo é armas. Eu tenho certeza que Caim não tinha um AR-15, um fuzil,
1,40? Não. O problema do mundo é o pecado. Essa é a visão bíblica. Essa é a visão de Deus. Esse é o diagnóstico divino. As pessoas dizem, mas hoje é muito mais pecado. Não é não, irmãos. Aqui está tudo igual. Aí a gente vai para a geração de Noé, que não é mais tão distante. O que é que acontece? Deus olha para a humanidade e vê que ela se corrompe de tal forma, a violência habitando o mundo de forma exorbitante. Deus diz a Noé, prepara uma arca que eu vou destruir o mundo. E as pessoas pensam, mas antigamente não era assim. Olhe para a Escritura e veja. Deus decide e destrói todo mundo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Após a queda de Adão e de Eva, esse é o panorama do que Deus revela na sua palavra. Todos estão perdidos. Simplesmente todos. Então, irmãos, nós devemos saber que nós, por nós mesmos, é impossível que nós possamos ser salvos. Nós precisamos de um Salvador. Nós também devemos entender, irmãos, que não há um mais perdido do que o outro. Porque quando nós olhamos para outra pessoa pensando que a outra pessoa está mais perdida, nós se sentimos superiores. Porque uma pessoa faz algumas coisas e outras não. Mas o que a Bíblia diz é que simplesmente todos pecaram e que todos estão destituídos da glória de Deus. Da perspectiva divina, irmãos, não há um melhor do que o outro. Da perspectiva divina, todos nós precisamos de Jesus Cristo. Essa é a realidade que está diante de nós. Mas, irmãos, para nós entrarmos na segunda parte, vamos ler João 3:16. João 3:16. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, aqui nós podemos ver algumas coisas nesse texto. A primeira coisa, irmãos, é o amor de Deus. O evangelista João, que escreveu esse evangelho, ele olha para o amor divino, enviando o seu Filho Jesus Cristo. Ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, não existe palavras no dicionário, não existe palavra no vocabulário humano para descrever o tamanho do amor divino pela humanidade. É por isso que João diz, Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor grandioso, é um amor infinito, é um amor indescritível com palavras humanas. É por isso que ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a primeira coisa que nós podemos ver no texto. É a falta de descrição de palavras para o amor divino. Então, irmãos, é impressionante nós olharmos para esse texto, nós olharmos para Deus, saber que Deus é um ser autoexistente, saber que Deus é santo, é justo, é bondoso, é amoroso. E, sendo assim, é simples entender o fato de que Deus ama o que é bom, de que Deus ama o que é justo, de que Deus ama o que é santo. Mas é impressionante e misterioso o fato de Deus amar os pecadores que somos nós. Que somos maus, que merecemos o juízo e a condenação eterna de Deus. Mas Deus, mesmo assim, Ele nos ama. De dia e de noite, a humanidade pecando contra Deus, violando a sua santidade, mesmo assim, Ele ama a humanidade. Isso é simplesmente impressionante. E nós podemos ver isso. Segunda coisa que nós podemos ver, irmãos, é que Deus, Ele poderia dar muitas coisas a todos nós. Ele poderia dar o mundo, Ele poderia dar saúde, Ele poderia dar riquezas, Ele poderia dar anjos, Ele poderia dar
milhões de coisas que você pode imaginar, ou que nós possamos imaginar. Mas o fato é que o texto mostra que Deus deu o seu único filho, que também é Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verbo deu, irmãos, aqui, ele dá toda a ênfase em Jesus Cristo, no seu sacrifício, na sua vida, entregue na cruz do Calvário. Então, o amor de Deus, irmãos, ele é tão grande que ele envia o seu único filho, o seu filho nasce, o seu filho, Jesus Cristo, cresce, o seu filho, Jesus Cristo, vive uma vida completamente santa, digna e justa, cumprindo toda a lei de Deus, morrendo na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é, irmãos, simplesmente chocante nós sabermos que o amor divino pela humanidade é tão grande. O amor de Deus, irmãos, ele não fica em palavras. O amor de Deus, ele não fica simplesmente em sentimentos. O amor de Deus, ele não fica simplesmente nas emoções. O amor de Deus é um amor que age, é um amor sacrificial. Jesus Cristo morreu na cruz para a glória de Deus, em primeiro lugar, mas também por um amor de Deus pelos pecadores perdidos, que estavam distante dele. Então, irmãos, nós devemos entender, no verso 18, que deixa bem claro uma coisa de extrema importância, que diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, no verso 18, o próprio Jesus falando, ele faz uma divisão aqui entre a humanidade. Aqueles que creem, olha o que ele diz, quem nele crê não é julgado. Jesus está dizendo que quem crer nele, não há mais sentença a ser julgada, não há condenação, não há mais veredito a ser dado acerca de quem crê. Jesus diz nesse mesmo evangelho que quem crê já passou da morte para a vida. Quem crê já passou da morte para a vida. E não é mais julgado. Então Jesus Cristo está dizendo a todos aqueles que nele creem, que fiquem tranquilos, que fiquem em paz, porque não há mais nenhuma sentença a ser dada por nenhum tribunal humano, e nem ele mesmo, para condenar aqueles que creem no Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo substituiu aqueles que nele creem na cruz do Calvário. Então não há mais sentença. Quando Jesus morre, ele diz, está consumado, acabou, está pago, não há mais dívida. Então, quando uma pessoa crer em Jesus Cristo, todas as suas dívidas estão pagas. Já não é mais julgado, não há mais julgamento. Segunda coisa, segundo tipo de pessoa, veja, porquanto quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no unigênito, no Filho de Deus. O segundo tipo de pessoa, irmãos, é aquele tipo de pessoa que não crê em Cristo. Que não crê nele como Senhor, que não crê nele como Salvador. E essa pessoa, irmão, que não crê em Jesus Cristo, ela não vai ser julgada. Jesus disse, ela já está julgada. Ela já está condenada. Não precisa esperar o dia do juízo final para ter o veredito. Não. Ela já está condenada. Por quê? Aqui é bom nós rememorarmos o que nós falamos no começo. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quem não crê no Filho de Deus já está condenado. Já está condenado. Está perdido, simplesmente, completamente perdido.
O dia do juízo final é só para bater o martelo e fim de papo, mas já está condenado. Olha o que o verso 36 vai dizer, irmãos, o verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece a ira de Deus. Ou se permanece, irmãos, é porque já estava. Se permanece, é uma questão lógica. É porque já estava. Por que, irmãos, a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem? Por causa da natureza pecaminosa. Por causa da culpa de Adão. Porque já nascemos perdidos e condenados. É por isso que a ira de Deus se mantém contra todos aqueles que não creem em Jesus, que não se entregam, que não se arrependem. A ira de Deus permanece sobre aqueles que se mantêm rebeldes. Aí as pessoas, mais uma vez, dizem, vai, veja, porque muitas pessoas tendem a olhar para a nossa geração como uma geração assim, pior do que as outras. As pessoas pensam isso, que a nossa geração é pior do que as outras. Mas veja, o que foi que aconteceu na época de Jesus? Nesse mesmo texto, em João, capítulo 3, verso 19, Jesus vai dizer, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Na época de Jesus, irmãos, nós devemos entender que é a mesma coisa de hoje. As pessoas terminaram rejeitando Jesus e matando Jesus. Não há uma geração mais pecadora do que outra. Todas as gerações são pecadoras. Porque às vezes a gente percebe que as pessoas ficam dizendo que essa geração de hoje é pior. Não, não, é todas iguais. Simplesmente todas. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se Jesus viesse hoje ao mundo, irmãos, ele seria morto, ele seria rejeitado, ele seria zombado, assim como foi da primeira vez. E isso a palavra de Deus deixa bem claro. Então, irmãos, para que nós possamos entrar nas considerações finais, eu queria que nós pudéssemos responder uma pergunta: o que nós devemos fazer para ser salvos? O texto diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Devemos crer, irmãos, em Jesus. Devemos crer que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Devemos crer que Jesus é o Salvador e o Senhor de nossas vidas. Devemos crer nele, simplesmente nele. Não em anjos e nem em qualquer outra coisa, mas simplesmente ele, porque o enviado foi ele. Ele é o Filho de Deus, foi ele quem morreu na cruz para salvar os pecadores. Então só ele é digno de honra, de glória e digno de que nós creiamos nele. Agora, irmãos, nós devemos também fazer o seguinte teste. Será que a nossa fé é verdadeira? Será? Porque assim, a gente vê todos os dias as pessoas dizerem, Deus é tudo na minha vida. Eu não vivo sem Jesus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17, vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se uma pessoa diz que crê em Jesus, se uma pessoa diz que está em Jesus, se uma pessoa diz que Jesus é tudo para ela e a vida dela não foi profundamente transformada, ela está mentindo. Porque eu não creio que a Bíblia erra. Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo, por Deus. Então, irmãos, se uma pessoa não tem uma vida profundamente abalada pela graça de Deus e transformada, essa pessoa continua condenada. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, dizer que crer em Jesus, ou dizer que acredita em alguns sinais, não é nada demais. Olhe João, capítulo 2, verso de número 23, na sua Bíblia. João 2, 23 aqui, logo um pouquinho antes. Olha o que é que vai dizer. João 2, a partir do verso 23.
estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Então João está descrevendo o fato de que Jesus estava numa festa em Jerusalém, fazendo muitos milagres, e as pessoas estavam crendo. Mas João, o evangelista, ele faz uma nota de rodapé e ele explica, olha, eles estavam crendo, mas Jesus conhecia a todos. Ou seja, a fé daquelas pessoas era em milagres, a fé daquelas pessoas era nos benefícios que Cristo podia dar. A fé daquelas pessoas não era verdadeira, não era uma fé salvadora, não era uma fé que colocava Jesus como o Senhor da vida. Era uma fé falsa. Logo antes, aqui do texto que nós estamos meditando. Segundo, irmãos, olha o que nós podemos ver também aqui, a conversa de Nicodemos com Jesus, um religioso. Ele chega para Jesus de noite e diz, Jesus, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Nicodemos confessa que acredita que Jesus é alguém vindo de Deus. Acredita na autenticidade dos milagres de Jesus. E ele diz que a classe dele, a classe religiosa dele, também acreditava assim, por causa do que Jesus fazia. Mas Jesus olha para Nicodemos e diz, olha Nicodemos, eu vou lhe dizer uma coisa, é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vê o reino de Deus e muito menos entra. Versículo 3 e versículo 5. Então, irmãos, se a fé não for verdadeira e genuína, a pessoa está condenada. E Deus sabe de todas as coisas, Ele sonda corações. Ele sabe de tudo, antes mesmo que aconteça. Então Ele sabe, irmãos, onde o nosso coração está. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos louvando, quando nós estamos adorando, quando nós estamos fora da igreja, quando nós estamos em casa, no trabalho, Ele sabe se a nossa fé é verdadeira ou não. Ele sabe se a fé que nós temos nele abalou as estruturas do nosso ser. Ele sabe, irmãos. Não adianta. Ele sabe. Então, um teste, irmãos, para nós sabermos se a nossa fé é genuína, se encontra em Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 27, onde Jesus diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e não vir após mim, não é digno de ser meu discípulo. A palavra aborrecer aqui é missel. Isso é um hebraísmo. Isso significa amar menos. Amar menos. Podem pesquisar. Então Jesus está olhando para os seus discípulos e para uma multidão que seguia ele e está dizendo, olha, se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês devem me amar acima dos seus pais, das suas mães, dos seus irmãos, das suas irmãs, e vocês têm que amar mais a mim do que a própria vida. Senão vocês não são dignos de mim. Quer fazer um teste para saber se a nossa fé realmente é verdadeira, o que nós mais amamos? A Cristo, a Deus ou outra coisa qualquer? Se qualquer coisa, irmãos, por mais digna que seja, estiver acima de Jesus na nossa vida, nós não temos uma fé verdadeira. Nós vamos honrá-lo com os lábios, mas o coração vai estar distante dele. Nós vamos confessar com a boca, mas nós não cremos com o coração, como diz Romanos 10, 17. Outro teste, irmãos, para sabermos se a nossa fé é verdadeira. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Por qual porta nós entramos? Por qual caminho nós temos entrado?
todo aquele que crê em Jesus de verdade anda num caminho apertado, anda num caminho estreito. Mas todos aqueles que não creram em Jesus entram pela porta larga e andam pelo caminho espaçoso. E o mais chocante, irmãos, é que nessa passagem Jesus deixa claro, muitos entram por ela. O fato é que muitos, irmãos, muitos vão ser condenados. Porque Jesus disse que muitos entram por ela. Irmãos, os que não creem já estão julgados. Por isso nós devemos pedir a Deus, irmãos, para sondar o nosso coração. E nós devemos pedir a Deus, de joelhos, arrependidos dos nossos pecados, para que o Espírito Santo venha, nos dê vida, vida espiritual, e nos incline o nosso coração para Ele, para que nós possamos ter Ele como Deus, como o Senhor das nossas vidas, como estando em primeiro lugar, para que Ele seja louvado e engrandecido. Porque se Ele não for o nosso Deus, se Ele não for o nosso Salvador, nós estamos completamente perdidos. E aquele que não crê, de fato e de verdade, já está julgado, como diz o texto. Que Deus abençoe a todos.